Bom, retomando então, para vocês recordarem o problema que a gente deixou para a gente trabalhar. Vamos lá, vamos recordar? Se você interpreta a questão 621 como dizendo respeito aos espíritos, né? Você então, comparando a 621 com a 115, se os espíritos foram criados sem saber, está na consciência a lei de Deus, parece no primeiro momento entrar em choque. Se a lei de Deus está na consciência, e se isso se refere a todos os espíritos, eu teria um problema. Porque no começo, eles não têm nada, a lei de Deus não podia estar na consciência. Eles são vazios, eles não têm nada. O caminho então seria interpretar o verbo être como está, como é na consciência o local onde a lei se escreve. Então seria onde é escrita a lei de Deus, interpretar desse jeito, onde é escrita, onde ela é escrita na consciência, e não quando ela foi ao longo do tempo. Mas se você pega a 621A, Kardec diz textualmente que o homem traz em sua consciência a lei de Deus. E na resposta os espíritos afirmam que ele esquecera e desprezara. Então, quando você compara com a letra A, fica parecendo que o melhor é o estar, e não é. Onde está escrita? Na consciência, já está escrita na consciência do homem, por isso ele trouxe consigo a lei de Deus, e por isso ele a esquecera. Então, onde eu tinha colocado então o problema, se você compara a 621 com a 115, o melhor seria entender como é. Se você compara a 621 com a 621A, o melhor seria interpretar como o está, ok? Foi aí que nós paramos o problema. Bom, como é que a gente sai? A consistência tem que existir em todas as questões. Todas elas. Bom, a resposta é muito simples, é só a gente ler melhor. A gente precisa ler com mais atenção. É que a gente às vezes não lê com tanta atenção. Veja que aqui se refere ao homem. Aqui se refere ao espírito. Não é o mesmo termo. Pô, mas não é a mesma coisa? Não. Para Kardec, na obra não é. O homem somos nós, espíritos, que estamos aqui. Nós já somos muito velhos. Muito velhos. Nós não estamos na nossa origem, onde a gente não tinha nada. Nós já temos dentro de nós a lei de Deus escrita ao longo de milhões de anos de existência, que nós já temos, nós os homens. Então você vai ler assim. Se você ler a 621 como se referindo ao homem, não tem nenhum problema. Então você pode dizer onde está escrita no homem, ok? No homem ela já está escrita, porque o homem é um espírito velho, antigo, que já escreveu a lei de Deus na sua consciência. Diz respeito ao homem. Se você lê com respeito ao espírito, você pode pegar o nenhum problema. Onde ela é escrita é na consciência, ok? Então não há nenhuma contradição entre as três perguntas, porque a letra A se refere ao homem, não se refere ao espírito. O homem pode já ter a lei dentro dele, porque ele é muito velho. Nós somos muito... Kardec é muito rigoroso nisso. Na obra inteira, quando ele fala de homem, ele está falando da gente. Quando ele fala de espírito, ele está falando de toda a humanidade, de todo o universo, e não apenas a nossa. Os espíritos são todos, os homens somos nós. Então você vai ver como Kardec faz essa distinção na obra inteira. Quando ele fala homem, cuidado. Quando ele fala espírito, outra visão. Então tá claro? Quando é o espírito,
a lei de Deus é escrita ao longo de tempo. Quando se trata do homem, ela já está escrita. A opção fica correta, não há nenhum problema de você fazer a leitura de que o homem já traz em si a lei de Deus. Se Kardec tivesse colocado o espírito aqui, aí teria uma contradição problemática. Então aqui é o homem já traz a lei de Deus dentro dele, não o espírito. Então não há nenhuma contradição, porque aqui se trata do espírito, aqui se trata do homem que já é um espírito velho, que já traz mesmo em si na sua consciência a lei de Deus. Está claro? Então veja que o texto não tem contradições, porque as palavras estão bem escritas, pois não? Aham. Ah. Perfeito. Muito boa. Nesse capítulo onde está inserida 621, na verdade ele começa, que é o início da terceira parte, é o primeiro capítulo da lei divina, Kardec fala isso. Inclusive quando Kardec fala da lei de Deus, o Espírito fala, amai ao pró. Aí Kardec, mas aí está toda a lei? Não. Aí está a lei que diz respeito ao relacionamento dos homens uns com os outros. Mas a lei divina aborda todas as circunstâncias, a lei material, a lei física. Temos muito ainda que escrever. Mas esta lei fundamental para a convivência humana, que é a lei de amor, de caridade, isso a gente já sabe. Isso está dentro de nós. Essa lei básica, moral, que faz a gente já compreender que a gente deve querer para cada um aquilo que a gente deseja para nós mesmos, e assim vai. Esses princípios básicos da lei já está em nós. É desses que ele trata. E ele vai explicar isso dentro desse capítulo, onde ele vai falar que aí não envolve toda a lei. Não se trata aqui de dizer toda a lei, mas dessa específica lei moral que ele está tratando. Isso ele vai deixar claro neste capítulo. Por isso que é muito importante a gente, outra recomendação de leitura, nunca pegue uma pergunta isolada. Toda pergunta faz parte de um item que faz parte de um capítulo. E você tem que ler no contexto desse item, desse capítulo. Sua observação é importante para isso. Você olha depois as diversas perguntas em que Kardec vai discutir o que é essa lei de Deus que está sendo dito aqui. Não é toda a lei, porque todas as leis de Deus só o Espírito puro vai ter, que é quando ele conhece as leis todas da matéria, as leis que regulam tudo. Mas esta lei moral necessária para uma vida feliz, em harmonia, essa a gente tem. É por isso que os homens todos da terra, quando fazem qualquer coisa, têm incomodado. Eles sabem até que estão fazendo esse mal, eles reconhecem isso. Se for político, nunca reconhece publicamente, nunca sabe, nunca fez. Mas o simples fato de dizer que não sabia ou não fez já é uma demonstração de que a consciência está incomodando. Então tem que ficar reforçando. Todos sabemos dessa lei moral básica, ela está em nós, e não toda a lei de Deus. Então sua pergunta foi importante, mas ela está explicada nas questões que compõem esse capítulo, em que Kardec explica o que é essa lei que ele fala. Ele chega a fazer essa pergunta, mas esse preceito não trata apenas... Sim, claro, trata apenas disso. Mas a lei de Deus abrange todas as circunstâncias da vida. Ok? Bom, então esse é um aspecto de como esse princípio da consistência, ele é importante, gente. Não abram mão disso. Quando estiverem lendo, preste atenção. Porque, como eu disse, a literatura é muito vasta, você tem muitas obras produzidas, sendo produzido, não para de crescer a literatura espírita, e você tem que tomar cuidado para você não ficar engolindo contradições que vai ter dificuldade depois de resolver. Você vai criando um descrédito na doutrina. Para uma pessoa que tem rigor científico filosófico, uma contradição seria um descrédito. Se você, por exemplo, entregasse para uma pessoa da academia que não é espírita uma obra espírita e ela encontrar contradições, ela vai eu não vou continuar lendo isso. Primeiro, esse autor tinha que aprender a escrever, né?
ela ia desprezá-lo. Dizer, não vou ficar lendo isso vale tudo aqui, as coisas são contraditórias, então para que eu vou perder meu tempo? Eu não sei o que é verdadeiro, o que é falso. Pode ser uma leitura bonita de ficção, né? Pode ser uma invenção aqui, mas o cara está preocupado que é um texto de ciência e de filosofia. Um texto de ciência e de filosofia tem que estar bem escrito, ok? Para que a pessoa dê credibilidade ao autor. E tem um outro aspecto importante, sério. Como Kardec bota assinatura aqui nesta obra de espíritos muito sábios, a situação se torna pior. Tem perguntas aqui que tem assinatura na resposta Santo Agostinho. Espera aí. Aí você me entrega um texto com a assinatura de um filósofo como Santo Agostinho, com uma inconsistência clara. Ah, pelo amor de Deus, a credibilidade desaba. Mas que Santo Agostinho é esse que escreve uma bobagem filosófica? Percebe? Ainda seria mais grave, porque aí é o descrédito contra a doutrina, contra a comunicação dos espíritos. Vem cá, o espírito assinou essa pessoa aí. Essa pessoa, quando na Terra sabia escrever, foi um exemplo de escrita bem feita. Como é que você diz que é esse cara que assinou a mensagem? Aí o descrédito é maior, é um descrédito contra a obra, contra a doutrina. Percebem a gravidade disso? Kardec tem uma frase que a gente usa como slogan na nossa editora. Quem pegar lá a editora vai ver a frase: nobreza obriga. Que é uma frase que não é dele. Alguns atribuem a Michel Montaigne, que foi um escritor, filósofo francês que viveu no século XVI. Montaigne era um exemplo de bom escritor. Nobreza obriga. Significa o quê? Que se a pessoa que assinou tem um nome nobre, nobreza obriga. Obriga que o texto que ela assinou seja nobre, como ela. Nobreza obriga. Assinou Santo Agostinho com um erro elementar de filosofia, tenha santa paciência. Pode ser o Santo Agostinho ali da esquina, mas não o filósofo Santo Agostinho. Então, a responsabilidade da obra de Kardec, ao botar assinaturas como Pascal, meu Deus, Pascal, sua obra, o Pensamentos, é considerada uma obra clássica de filosofia francesa. Pascal foi um gênio da filosofia, um gênio da matemática, um gênio da física. Lamennais, Lacordaire, Fenelon, grandes escritores, quando na Terra. E aí você pega uma mensagem desses caras, se elas não tiverem bem escritas, depõe contra a doutrina. Você vai falar assim: eu vou parar de ler esse troço aqui. Esse Santo Agostinho não sabe escrever, esse Fenelon não sabe escrever, esse Pascal não sabe escrever. Acabou o espiritismo, acabou. A obra de Kardec iria ser jogada fora. Mas não, esses autores que assinaram escreveram textos muito bem escritos, muito bem construídos. Então, se você pegar um probleminha, desconfie da tradução, vá para o original, ou desconfie da sua leitura. Você pode estar lendo errado, e não é nem o tradutor que escreveu errado, é você que está lendo mal. Desconfie primeiro de você, que você possa estar lendo mal. Desconfie depois da tradução, e só por último desconfie do texto original. É assim que a gente lê. Primeiro desconfie da sua incompetência de leitura, depois um possível erro do tradutor, não intencional. O tradutor quer fazer o melhor, mas às vezes erra. É uma pessoa que tem que fazer escolhas, às vezes não escolhe bem as palavras. Não teve a intenção de errar, aconteceu. E depois você vai para o original, senão você vai achar que uma obra desse quilate tem problema, e aí isso depõe contra a doutrina espírita. A doutrina espírita tem preservado aí, se mantido em cima da obra de Kardec há 160 anos, pela qualidade dessas obras, porque essas obras são muito bem escritas. É por isso que ela sustenta essa doutrina, ok? Então a gente tem que lembrar disso o tempo todo. Um outro exemplo, é curioso esse exemplo.
Vocês podem abrir aí na pergunta 21. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus, ou foi criada por Ele em dado momento? Veja que é uma pergunta muito importante. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus, ou foi criada por Ele em dado momento? Você pode comparar esta pergunta 21 com a pergunta número 1, que eu nem botei aqui porque é a pergunta mais conhecida, vocês sabem de cor. Que é Deus? A causa, primeiro a inteligência suprema, depois a causa primária de todas as coisas. Ok? Bom, se Deus é a causa primária de todas as coisas, causa primária ou causa primeira, não tem problema aí na tradução. A palavra primária, alguns tradutores botam primária, outros tradutores botam primeira. Não há erro, é sinônimo. Primária tem como sinônimo primeira. Então não há problema de tradução no autor que botou primária. Primária e primeira são sinônimos. Então Deus é a causa primeira de todas as coisas. Se você compara com a número 1, o que você responderia aqui? A matéria existe toda a eternidade como Deus, ou foi criada por Ele em dado momento? Você tentaria dizer, bom, ela foi criada por Deus. Mas toma cuidado. Porque aqui, ó, em dado momento, se você dissesse assim, foi criada por Deus em dado momento, o filósofo faria a pergunta para você assim, tá bom, então lá, sei lá, 1 trilhão de anos atrás, suponha, Deus criou a matéria, ok? Aí o filósofo perguntaria, o que ele fez antes? Como Deus é eterno, ele sempre existiu. Aí ele ficou à toa por uma eternidade, chegou um momento e criou a matéria. Antes de criar, ele ficou à toa. Mas ele não ficou à toa por 1 ano, 2, por toda a eternidade. Porque daquele momento que criou há 1 trilhão de anos para trás, quanto tempo tem? Uma eternidade. Então ele ficou uma eternidade à toa, resolveu criar a matéria. O filósofo vai colocar, Deus ficou à toa por uma eternidade. Então, se eu digo que ele criou a matéria em dado momento, eu tenho que explicar com o que ele fez antes. Aí eu podia dizer, bom, então ele não criou a matéria em dado momento, ok? Mas se ele não criou a matéria em dado momento, ela sempre existiu como ele. Se ela sempre existiu como ele não é a causa primeira de todas as coisas. Tem uma contradição. Se a matéria existir toda a eternidade, contradição com a pergunta número 1. Ele não seria a causa primeira de todas as coisas, ok? Bom, mas se a matéria não existiu, foi criada por ele em dado momento, ele ficou à toa uma eternidade, ok? Então, dependendo de como você escolhe as duas, a alternativa que está sendo colocada aqui, ou ela viola a primeira pergunta, ou ela me dá um Deus à toa, ok? Tá claro? Se você escolher que Deus criou a matéria em dado momento, você está de acordo com a pergunta número 1, mas Deus ficou à toa. Se você escolher que ele não criou a matéria em dado momento, que ela sempre existiu junto com ele, ele não é o criador dela, então entra em contradição com a pergunta número 1, que ele é o criador de todas as coisas. Ok? Então, aí é por isso que veio a resposta. Só Deus o sabe. O que os espíritos, que o Kardec estava fazendo aqui com essa pergunta, era provocar e medir a qualidade dos espíritos que estavam respondendo. Porque essa questão era conhecida na história da filosofia. E Immanuel Kant já havia demonstrado que essas perguntas, a razão não responde.
Então Kardec acha que estava aqui, será que esses espíritos sabem bem filosofia? O que eles vão sair dela, já que os filósofos haviam demonstrado que esse tipo de pergunta não tem resposta. A nossa razão não dá conta de responder. E foi exatamente o que Kardec recebeu, né? Eu imagino a alegria dele quando recebeu uma resposta como essa. Eu tentei ver e tive a resposta. Realmente são espíritos muito inteligentes. Só Deus o sabe. Por quê? Porque esse problema já tinha sido demonstrado. É uma das questões que a razão não consegue responder. A razão entra nessa sinuca de bico. Se você diz que sim, ele ficou à toa. Diz que não, ele não é a causa. Só Deus o sabe. E aí, há uma coisa todavia que a razão vos deve indicar, é que Deus, modelo de amor, é que ele nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ansioso o momento que seja. Então os espíritos estão lembrando, não dá para você imaginar Deus parado, né? Então, mas não sabemos responder. Mas eles não afirmaram, criou a matéria em dado momento, e nem afirmaram, ela sempre existiu. Não, só Deus o sabe. Ok? Então veja a sabedoria deles quando provoca e entra numa questão irrespondível. Isso é uma boa ciência, uma boa filosofia. Tem questões que não responde. Eu disse a vocês no começo da minha fala, quem responde tudo é uma doutrina mística, não é uma doutrina científica ou filosófica. Uma doutrina científica e filosófica diz, não sabemos, ponto. Ponto. Isso é sabedoria. Dizer não sei é sabedoria. Quem diz qualquer coisa é o que eu disse no começo, é o homem tolo, ignorante. A ignorância é infinita. Por ser infinita, o sujeito é tagarela. Fala demais. Não sabemos. Ponto. Só Deus o sabe. Pergunte para ele, vai. Mas como é que eu vou perguntar para ele? O dia que eu tiver acesso direto a ele, eu pergunto. E eu vou ter acesso a ele um dia, quando eu virar espírito puro ou perfeito. Aí, deixamos a pergunta 21 anotada aí na agenda, para quando a gente virar espírito puro e perfeito, nós voltamos a conversar sobre ela, ok? Anotaram aí, marcaram? Presidente, vamos voltar aqui na casa espírita, viu? Espero que o planeta esteja em pé daqui a 1 bilhão de anos, quem sabe? Vamos ver se 1 bilhão de anos ou mais, para a gente não errar, daqui a uns 10 bilhões de anos. A gente virou espírito puro, a gente volta aqui fazer a reunião, viu? Você vai estar na presidência ainda? Bom, agora o que eu quero é comparar essa pergunta com uma outra muito parecida, que é essa aqui, ó. Veja se vocês conseguem ver como ela é parecida. Olha, o universo foi criado ou existe toda a eternidade como Deus? Não é parecida? É só trocar a palavra matéria e botar a palavra universo. Aí eu pergunto para vocês agora, vocês vão me responder, sem olhar o livro dos Espíritos, né? O universo foi criado ou existe por Deus de toda a eternidade? Se você disser foi criado, eu vou perguntar o quê? O que Deus fez antes. Se você disser que sempre existiu como Deus, Deus não o criou. Então qual é a resposta? Mas não é. A resposta não é essa. A resposta é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. E se existisse como Deus toda a eternidade, não seria a obra de Deus. E Kardec diz, na razão, não ser possível que o universo tenha feito a si mesmo, e que não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Então, o universo foi feito por Deus. Ele não diz só Deus o sabe. Ele afirma, o universo foi criado por Deus. Não está escrito aqui só Deus o sabe. Agora, o que vocês vão perguntar para o Espírito que deu essa resposta? Perguntem, que ele vai responder. Perguntem que o Espírito que deu essa resposta vai responder para vocês. Perguntem.
o que vocês perguntariam para ele? O que Deus fez antes? Gente, faça a pergunta, então faça, que ele vai responder. Ele está aqui do meu lado, ele vai responder. O que Deus... Outro universo. Outro universo. Pergunta agora de novo. O que Deus fez antes de criar esse outro universo? Outro universo. O que Deus fez antes de criar esse outro universo? Outro universo. Não tem nenhum problema. Percebeu a diferença lógica? A matéria é a substância que dá origem a tudo. O universo é a transformação dela. Deus pegou essa substância e criou um universo. Esse universo durou um certo tempo no tempo e desaparece. Como hoje algumas teorias da física parecem querer dizer que o universo terá fim. Então o universo acabou, Deus fez outro. Ele nunca foi ficar à toa. Ele foi sempre criando universos. Está vendo? Não há nenhum problema em dizer que Deus criou universo, outro universo. O problema é dizer que criou a matéria que dá origem a todos os universos. É como na brincadeira do Lego. Lembra o joguinho Lego, né? Aquelas pecinhas você pega, monta um navio, monta uma casa. Depois da casa monta um outro navio, uma pessoa. O problema é perguntar sobre como surgiu as pecinhas. E não como surgiu aquilo que você faz em cima das pecinhas. Perceberam a diferença? Então a pergunta é só aparentemente a mesma, mas ela não é a mesma, porque não se trata da matéria que dá origem a tudo, se trata do universo, que não é a mesma coisa. Meu Deus, o pessoal está morrendo de inveja aqui, cara, você fica me trazendo esse chá. Gente, vocês não podem ficar com inveja, repito, hein? E esse está morninho, porque para a garganta, vocês sabem, o choque térmico tem que ser evitado. Ele está morninho, né? Entenderam a lógica? Veja como a obra não tem contradições. A gente é que apressadamente não percebe. Mas veja a diferença entre o universo e a matéria. Perguntar se Deus fez a matéria é um problema, não sei. Mas perguntar sobre o universo não é problema. Eu posso dizer que ele fez. E a pergunta, o que ele fez antes de criar o universo? A resposta é outro universo. O que ele fez antes de criar outro universo? Outro universo. E eu vou ficar aqui respondendo. Por isso que eu falei que o Espírito estava aqui a responder para vocês. Né? Não é que vocês podiam perguntar. Então a obra, ela tem essa consistência. Por isso tome cuidado com as palavras. Kardec é preciso, as palavras são bem colocadas, estão bem construídas, não tem falha. Ok? Está claro até agora? Entenderam? Posso prosseguir com mais exemplos? Posso? Agora, uma outra questão. Nós já vimos isso, né? Os espíritos são criados simples e ignorantes, sem saber. Agora vem uma pergunta interessante. Será que são imperfeitos? O espírito foi criado imperfeito? Nós temos duas possibilidades para refletir sobre a questão, que são as seguintes. O que significa a palavra imperfeito? Na obra de Kardec, você pode ter a palavra imperfeito sendo usada como ocorre num dicionário de filosofia. O que é imperfeito? É o que tem falta ou defeito. E a palavra imperfeito aparece na obra de Kardec, junto com a palavra espírito imperfeito, que está na escala espírita. Então você pode ter a palavra imperfeito isoladamente, ela significa falta ou defeito. O que é uma coisa imperfeita? Tem uma falta ou tem um defeito, né? Uma estátua com uma mão quebrada, você diz que ela é imperfeita porque está faltando aquela mão que quebrou, ok? Tem um defeito, tem uma falta. Esse é o sentido de imperfeito.
do dicionário. Mas também Kardec usa a palavra espírito imperfeito. Então a pergunta é: Deus criou na origem os espíritos imperfeitos? No sentido do dicionário, Deus criou na origem um espírito com falta ou defeito? Não pode. Nós não podemos ter sido criados com falta ou com defeito. Por quê? Sendo Deus perfeito, o que sai das suas mãos é sempre perfeito. Não tem nem falta, nem defeito. Isso levou um filósofo materialista brilhante, brilhante mesmo, Spinoza, a dar uma frase muito inteligente, que está ali no nosso livro Espírito e Matéria. Ele diz assim: por realidade e por perfeição, entende-se a mesma coisa. O que é isso? Tudo que é real é criado por Deus. Tudo que é real é perfeito. Não tem defeito nem falta. Então Deus, quando nos fez sem nenhum defeito, sem nenhuma falta. É por isso que todos nós avançamos e vamos virar espírito puro. Não falta nada para a gente, para chegar lá no estado de espírito puro. Não tem nenhum defeitozinho, graças a Deus. Ele é um espírito, ele é perfeito, tudo que ele criou não tem defeito, não tem falta. Ok? Mas será então que quando nós fomos criados, nós somos espíritos imperfeitos da escala espírita? Já que imperfeito filosoficamente não é? Será que seria o da escala espírita? Aí a gente tem que examinar. O que está escrito na escala espírita? Na escala espírita está escrito isso aqui, ó. Espíritos imperfeitos. Quais são eles? Predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Ok? Aí volta de novo a pergunta: nós fomos criados simples e ignorantes, espíritos imperfeitos da escala, já que a escala espírita tem esses 3 ordens aqui: terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem. Se você olha para cá, espera aí, se Deus na origem tivesse nos criado espíritos imperfeitos, Deus nos deu a propensão para o mal. Já imaginou a desculpa, hein? O cara diz assim: eu faço o mal porque foi Deus que me criou com propensão para o mal. Oh, coisa boa, né? E quem é o culpado? Ah, Deus. A coisa melhor do mundo é achar um culpado para os nossos erros, né? Que não seja a gente, né? Aí a gente se tranquiliza: ah, ele é que é culpado, ele me fez propenso ao mal. Ele me fez com orgulho, egoísmo e todas as paixões más. Boa desculpa, né? Bom, conclusão. Sendo Deus soberanamente justo e bom, Deus não é só perfeito. Lembra os atributos da divindade? Ele é soberanamente justo e bom. Então ele não pode ter nos criado espíritos imperfeitos da escala espírita. Então a escala espírita não tem os espíritos todos. Aqueles que foram criados não podem estar aqui dentro. Que foram criados, que estão no começo de suas existências. Por quê? Porque espírito imperfeito já tem propensão para o mal, já tem orgulho, tem egoísmo. Ok? Estão entendendo? Então, por isso os espíritos responderam que Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Não disse assim: Deus criou os espíritos imperfeitos. Porque daria um problema com a noção de imperfeito do dicionário ou da filosofia, de falta ou defeito, e daria um problema com a escala espírita. Seria uma contradição com o atributo de Deus soberanamente justo e bom. Imagina um ser soberanamente justo e bom criando um ser voltado ao mal. É uma contradição. O que é soberanamente justo e bom não pode criar um ser voltado ao mal. Então,
eu sou obrigado a concluir pela consistência que Deus não criou os espíritos imperfeitos da escala espírita. Por isso, Kardec e os espíritos chamam de simples e ignorantes. Então, como é que fica a questão? A questão fica mais ou menos... aqui tem, ó. Agora vamos chegar lá. Agora eu vou provar que o que eu estou falando está na obra de Kardec. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isso é sem saber. Agora pegamos a próxima. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Espera aí. Então, nem todo mundo entrou no caminho do mal. Veja que o caminho do mal está no espírito imperfeito. Propensão para o mal, orgulho, egoísmo. Mas tem espírito que não foi para o caminho do mal. Ele foi criado simples e ignorante e não foi para o caminho do mal. Ok? Como? Não foi para espírito imperfeito? Não foi. Bom, outra. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Olha, na pergunta tem uma afirmativa de que alguns seguiram o caminho do bem, não foram para o caminho do mal. Bom, não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou os simples e ignorantes. Olha a sabedoria da consistência da resposta. Ele soberanamente justo e bom não pode criar, por isso que não criou maus, criou os simples e ignorantes. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. Quem virou mal, virou porque quis. Então, aí agora como vai ficar isso tudo? Vai ficar assim, ó. Onde os espíritos são criados? Simples e ignorantes. Ok? Ali estão os simples e ignorantes. Todos nós começamos aqui. Ok? Todo mundo começou aqui. Aí vai acontecer uma coisa assim, ó. Dois caminhos. Tem uns que vai seguir um caminho reto. Não vão passar pelo caminho do mal. E tem outros que vai seguir o caminho torto. Ok? Bom, como é que é o caminho? Quem segue o caminho reto, de simples e ignorante, já vai para a segunda ordem. Não passa pela terceira. Não. Quem segue o outro caminho vai virar espírito imperfeito. E é claro, como Deus fez todos destinados ao mesmo percurso, claro que de espírito imperfeito, o indivíduo pode voltar para o caminho do bem, virar espírito bom e seguir depois para espírito puro. É por isso que você vai encontrar mensagens do Espírito de Verdade curiosíssimas no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele fala daqueles que enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Aqui, ó. O planeta de provas e expiações é um planeta onde estamos aqui, ó, os espíritos imperfeitos habitamos ele. Então olha que coisa curiosa no processo evolutivo. Deus criou a gente aqui, sem saber nada. Você foi aprendendo, adquirindo conhecimento, conhecendo a lei de Deus e vivendo a lei de Deus, sempre, linha reta, vai rápido para a perfeição. Não habita mundos de provas e expiações, só mundos de provas. Não tem expiação. Não tem expiação. Expiação é a prova consequência do mal praticado. Esses que seguiram aqui nunca praticaram o mal. Só passam por provas para aprender, adquirir conhecimento, chegar a espírito puro. Não passam por expiações, é muito mais rápido. Porque na expiação você aprende, mas tem que reparar o mal praticado. E dependendo da gravidade do mal, isso vai demorar muito tempo. Imagina, você atrapalhou a vida de um montão de pessoas, você tem que ajudá-las a reconstruir a própria existência. Isso pode durar vidas, tendo que receber o indivíduo como seu filho, como conhecido, para você poder refazer o estrago que você fez. Então o caminho da expiação é longo, porque você
tem que eliminar de si as emoções ruins, os desejos do mal e reparar o mal que fez. Então é um processo demorado aqui. Claro, depende de quanto de maldade você cultivou. Tem pessoas, tem espíritos que ficaram pouco tempo como espíritos imperfeitos da escala espírita. Aprenderam rapidamente, eliminaram as emoções ruins e rapidamente voltaram a espíritos bons. Mas tem uns teimosos como nós, né? A gente fica repetindo o orgulho, a inveja, o ciúme, a mágoa, a raiva, existência por existência. Então, aí a gente vai demorando aqui, ó. Pode significar que a gente vai passar muito tempo aqui. Então não é todo mundo igual, não tem dois espíritos iguais. Tem uns, você imagina esse aqui, foi criado sempre ignorante, aprendeu e só fez o bem? Que beleza, hein? Não entra em mundos de expiações como o nosso, avança muito mais rápido. Mas a gente adorou, né? Gostou, né? Do ciúme, da inveja, da mágoa, da raiva, do ódio, e estamos aqui, ó. Eu estou falando a gente, nós estamos aqui, estou sendo injusto com vocês, né? Será que vocês estão aqui ou estão aqui? É só fazer a perguntinha. Vocês sentem de vez em quando ciúme, tristeza, raiva, mágoa, ódio? Sentem? De vez em quando? Sentem? Então, vocês estão aqui junto comigo, eu não ofendi vocês não. Vocês estão aqui junto comigo, numa boa, ok? Porque na Terra, a maioria dos encarnados, a esmagadora maioria, é de espíritos imperfeitos. Não é de simples ignorantes. Aqui não encarnam espíritos em sua origem. Somente espíritos que estão muito mais evoluídos, muito mais tempo de existência e que conquistaram o mal ao longo desse tempo. E que tem que abandonar o mal que conquistaram. Então veja que o processo evolutivo é muito coerente, muito consistente. Por isso é importante, eu vou voltar aqui rapidamente, a gente verificar a beleza dessa escala espírita. O quanto essa escala ela é bem construída e bem lúcida. A gente quer um dia fazer um seminário só sobre a escala, porque aqui eu só peguei as ideias gerais sobre a escala, as 3 ordens. Lembra que as ordens são divididas em classes. Aqui, Espírito Imperfeito tem 5 classes. Aqui dentro tem 4 classes, e aqui tem uma classe só. Toda a lógica das classes que eu quero discutir, não daria tempo, daria de algumas horas de seminário para discutir toda a lógica da divisão em classes que o Kardec e os Espíritos fizeram, que é muito importante. Mas só das ordens, aqui estão as 3 ordens, já dá para ver a beleza do pensamento de Kardec e dos Espíritos. Olha a diferença aqui, daqui para cá. Aqui é predominância da matéria sobre o Espírito. Aqui é predominância do Espírito sobre a matéria. Quando você lê, você entende, que eu chamo claro. A matéria predomina no Espírito sobre o Espírito imperfeito, o Espírito predomina sobre a matéria no bom. A gente entendeu. Eu falei, uma obra é clara, mas ela é profunda. O que significa isso? O filósofo vai ter que mergulhar nisso, mas predominância, o que significa? Aí quando você vai mergulhar em filosofia, você vai descobrir que predominância da matéria sobre o Espírito significam as paixões más. Ciúme, inveja, mágoa, raiva, ódio, tristeza. Predominância do Espírito sobre a matéria significam as boas paixões. Você cultiva as boas emoções. Quem está aqui, cultiva boas emoções. Quem está aqui, cultiva ambas. As boas emoções misturadas com as más emoções. Aí vem uma outra distinção importante. Aqui é desejo do bem. Aqui é propensão para o mal. Desejo é a força que te move, resultado do seu mundo interior. Se eu só tenho emoções boas,
todos os meus desejos são bons. Aí eu explico a diferença entre desejo e vontade na obra de Kardec. Tem até DVD aí, não sei se a Lília trouxe, explicando a diferença. Por que Kardec diz aqui desejo do bem? Quem deseja o bem só tem emoções boas, e aí só faz o bem, porque a vontade é um desejo, é o desejo no presente, é aquele desejo que acontece. Desejo é voltado ao futuro. Vontade é o desejo que se realiza. Quem tem desejo do bem só faz o bem. Mas quem tem ambos os desejos, o desejo, a propensão para o mal, significa que ele tem um misto de desejo dentro dele. Ora ele quer coisas boas, ora ele quer coisas más. E o que vence? Depende da situação. Alguém lhe agride, você estava bom, alegre, desejando a paz para o mundo, estava até alguém lhe agredir. Alguém agrediu, você deseja caridosamente torcer o pescocinho dele, né? Neste momento da agressão, as emoções ruins definem o seu desejo, impulsionam o seu desejo para o mal. A vontade de fazer mal com a pessoa, de que ela se dê mal, esse desejo mal, essa propensão para o mal, é fruto dessas paixões más que a gente cultiva. Claro que você também tem paixões boas, mas é essa mistura das paixões boas com as más dentro de nós que caracteriza o espírito imperfeito. O espírito puro não tem mais essa mistura, o espírito bom. Ele só tem desejo do bem. Ele só tem as boas emoções. Bom, e agora quando você compara com o espírito puro ou perfeito? O que está dito aqui? Nenhuma influência da matéria. Aqui é predominância do espírito sobre a matéria. Aqui é predominância da matéria sobre o espírito. Aqui é nenhuma influência. Isso aqui é um texto profundo. O que significa nenhuma influência da matéria? Não tem paixão nenhuma, nem as boas. Peraí, o espírito puro não tem paixão. Não, as emoções dele não são paixões. Paixão é um termo técnico em filosofia. Uma paixão é uma emoção que carrega a influência da matéria. As emoções puras não são paixões. Então, Jesus tem uma alegria que não é a paixão da alegria que a gente tem. Ele tem um amor que não é o nosso amor-paixão. É um sentimento puro que a gente mal consegue imaginar. Não é o sentimento que a gente sente de amor. O nosso é misturado com a influência da matéria. Ele não tem influência da matéria. Então, não há paixão num espírito puro. Por isso, ontem eu comentava na palestra que eu fiz, de que é o Evangelho segundo o Espiritismo, não é o Espiritismo segundo o Evangelho. Porque lá no Evangelho fala-se da paixão de Jesus com raiva, de Jesus triste. Para o Espiritismo, aquelas descrições são falsas. O texto está mal escrito. Jesus, por ser um espírito da primeira ordem da escala espírita, por ser um espírito puro ou perfeito, ele não sofre nenhuma paixão, nem mesmo as más, as boas, nenhuma, nem as boas. Não tem paixão dele, só tem emoção pura de um alto nível, são chamados sentimentos puros, que não tem analogia com os nossos sentimentos, que são paixões, que tem a marca da influência da matéria. Carrega esta influência que a matéria ainda nos faz. Então veja a sabedoria dos espíritos de Kardec na definição da escala. É muito profunda essa escala. Então aqui você tem paixões más e boas, aqui só tem as boas paixões, aqui não tem nenhuma paixão, só sentimentos puros. Usando o conceito de prova e de expiação, Kardec também nos permite relacionar aqui espírito imperfeito
Prova e expiação, sofrem os dois. Espírito bom só prova, espírito puro nem prova nem expiação. Olha a lógica espírita como é bem construída. O que é uma expiação? É uma prova, consequência de um mal praticado. Toda expiação é prova, mas nem toda prova é expiação. Muito cuidado, essa frase, toda expiação é prova, mas nem toda prova é expiação, ela é muito importante, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos. E Kardec vai dar vários exemplos e explicações disso na Revista Espírita. Muito cuidado, tem prova dolorida e sofrida que não é expiação. Não é consequência de um mal praticado. Então você vê alguém, por exemplo, com uma doença desde cedo. Muito cuidado para não fazer essa brincadeira que às vezes a gente faz, né? Fulano deve ter jogado pedra na cruz, deve ter usado o manto sagrado como pano de chão. Deve ter feito muito mal, e você vê lá uma criança que nasceu sofrendo muito, e você fica lá, que mal que ela fez. Cuidado, cala-te boca. Pode ser uma prova que não é uma expiação. Ela escolheu aquela situação de dor e de sofrimento para aprender, para crescer, para se desenvolver mais rápido. Não é resultado de um mal que ela fez. Kardec dá exemplos disso na Revista Espírita. Nós temos essa mania de ver alguém em sofrimento e já a nossa boca, nossa língua, já começa a pensar. Quando a língua não fala, a mente pensa maledicentemente. Que fulano deve ter feito? E a gente olha, nossa, aquele fulano deve ter aprontado. Você não sabe. Há provas doloridas e difíceis que não são expiação. Kardec chega na Revista Espírita a dar um exemplo. Há um exemplo de um espírito bom, segunda ordem, que escolhe uma vida de luta e sofrimento, com doença desde cedo, que morre aos 20 anos de idade, consequência das doenças, como prova. E como missão, não como expiação aquela vida. Ele queria mostrar como é possível viver uma vida difícil com equilíbrio. E ele queria provar para si mesmo que isso é possível e provar para a humanidade. Então, muito cuidado para a gente não associar o mal do mundo necessariamente com a expiação. Pode ser prova. Para a gente não ser leviano no julgamento do sofrimento das pessoas, ok? Não. Muito cuidado. Eu disse assim, um espírito bom pode escolhe uma prova que não é expiação, porque ele já é espírito bom. Mas mesmo um espírito imperfeito pode escolher uma vida de prova que não seja expiação. Ou seja, o que quer dizer é que um sofrimento mesmo de um espírito imperfeito pode não ser expiação. Pode ser prova, você não sabe. Claro, dos espíritos bons, eu quis dar o exemplo de um espírito bom que escolheu uma vida de prova, não é expiação porque ele é espírito bom, escolheu uma vida de prova. Mas mesmo nós, espíritos imperfeitos, podemos viver contextos de dor na vida que não é resultado de expiação. Nós escolhemos que passaríamos por esse contexto aos 20 anos, aos 25, aos 30, teríamos um contexto doloroso e sofrimento como prova e não como expiação. Mesmo que depois tenha outra expiação. No nosso caso, tem sempre mistura. Tem momentos da vida, contextos de expiação, e tem contextos exclusivamente de prova. Claro, toda expiação é prova,
mas nem toda prova é expiação. Então podemos ter os dois. Por isso que eu não posso levianamente apressar dizer, o fulano está em expiação. Calma. Eu posso dizer que ele está em expiação em geral, porque ele é espírito imperfeito. Mas não que aquela situação que ele está vivendo seja uma situação de expiação. Em tese, todo espírito imperfeito está em prova e expiação. Mas eu não posso dizer, esta dor, esse sofrimento aqui é resultado do mal que você fez. Cala-te boca. Posso estar sendo leviano. E eu não sei se é uma prova que ele escolheu e não o resultado de um mal que ele tenha praticado. Então, essa é uma outra questão. Claro que a gente solicita as nossas provas. E você vai encontrar, às vezes você solicita uma prova além das suas forças. E que você fracassa. E Deus concede. Respeito ao livre-arbítrio. Você escolheu uma prova muito difícil. Que você precisaria de um esforço muito maior. E você não fez esse esforço e fracassou, ok? Pode acontecer, é muito comum que aconteça. Uma das provas mais difíceis em que a maioria, a esmagadora maioria, adora escolher e fracassa é a prova da riqueza. A prova da riqueza é a prova de maior tipo de fracasso e todo mundo gosta de escolher essa prova. É impressionante. E muitos que escolhem, fracassam. Não passa na prova. Deus concedeu. Então, claro que a escolha da prova é sua. Por isso a responsabilidade da escolha. Você vai ter o item escolha de provas que Kardec deixa claro. Ah, mas eu não sei escolher. É que você está olhando você agora. A gente às vezes é ingênuo para olhar para si próprio. Eu não posso olhar para mim agora, a partir do que eu conheço agora, do que eu sei agora. Porque agora, boa parte do que eu sei está bloqueado pelo corpo físico. Eu não posso esquecer que eu tenho milhões de anos como espírito. É esse espírito com seus milhões de anos que escolhe. Agora, mas eu não sei nada, como é que eu vou escolher? Agora tu não lembra das suas diversas existências, nada. Agora é por isso que a gente, poucos são os espíritos que são capazes de escolher a vida futura quando encarnado, isso é raríssimo. A maioria de nós, a esmagadora maioria, só escolhemos as vidas futuras na vida espiritual. Depois de passar o período de perturbação, como Kardec coloca, quando após o período de perturbação espiritual, após a morte, você reassume a sua condição de espírito livre, lembra de tudo. Sim, sim, porque você agora encarnado, você tem bloqueado muito do seu conhecimento. A gente às vezes não para pensar isso, a gente às vezes raciocina como se nós fôssemos só essa pessoa de agora. O corpo bloqueia muito as nossas faculdades e conhecimento. Quando você morre, passado o período de perturbação, você se assume integralmente. Você tem milhões de anos de vida, gente, cada um de nós. Somos mais velhos que o rascunho da Bíblia. E a gente não para pensar assim, a gente faz esse raciocínio, a gente acha que a gente vai morrer, eu vou chegar lá Cosme. Passado o período de perturbação, eu não sou Cosme. A gente faz um raciocínio, a gente não raciocina o Espiritismo tal como está escrito, a gente raciocina ingenuamente.
Eu, após morrer, vai passar o período de perturbação espiritual, que varia o tempo de cada espírito, em que eu ainda tenho dificuldade de memória, de percepção do passado. Daqui a pouco diz que sai do período de perturbação, o cosme reassume tudo. A gente até se assusta, porque você começa a lembrar de tudo que você é, de tudo que você aprendeu. Imagina, você lembra de todas as suas existências, com exceção das primeiras, enquanto a fase de consciência está se formando. Fora essa, você lembra de tudo, todo o conhecimento adquirido, todas as pessoas, todos os contextos que você viveu. Esse é você, não é o cosme após a morte. Imagina o que você não sabe, o que você não conhece. É isso que você sabe, que conhece, que vai te orientar na escolha. Não é você, cosme, com um conhecimento só do que o cosme tem, achando que ele tem essa esposa, esse filho, que ele é só isso. Não é esse. É um outro indivíduo que é você com toda a sua soma de experiência. Exatamente, muito bom exemplo. Na revista, Kardec tem exemplos incríveis. Eu falo, é preciso estudar a revista espírita, ela é uma obra incrível. Há exemplos incríveis de evocação que Kardec faz de espírito, e ele, às vezes você fica surpreso, como é que ele sabe tudo isso, ele não era isso. É que a gente esquece que eu não estou tratando com aquela persona, aquela personagem ali, eu estou tratando com um espírito que tem milhões de anos. E ele assume esse estado depois do período de perturbação. Ele é outro, não é o mesmo. As respostas são outras. É muito curioso. Kardec às vezes vai conversar com um espírito assassino, por exemplo. Tem vários exemplos na revista. Passou o período de perturbação, o cara morreu tem um mês. Começa a conversar com ele, ele lembra das vidas todas. Ele começa a contar tudo. Saber até por que ele fracassou naquela prova de homicídio que ele cometeu, que ele escolheu uma prova que seria atentado ao homicídio, por que fracassou. Ele fala coisas e fala, não é possível. Passado o período de perturbação, Kardec evoca esse espírito de período de perturbação, para mostrar que esse período é um fato da ciência espírita, em que a pessoa tem dificuldade de se reconhecer, não lembra das vidas passadas, mas passado o período, ele assume a sua condição de espírito livre. Esse é o princípio da não retrogradação da alma. A gente não para pensar nisso. Imagina, eu morro, não falo grego, não falo alemão, mas vivi na Alemanha em vidas passadas. Aí eu vou desencarnar e não sei falar alemão. Como não sei falar? Eu já aprendi alemão em outras existências. O cara hoje não sabe matemática, mas estudou matemática. Ele vai desencarnar e não vai lembrar que sabe, vai retrogradar. Então o que ele conheceu, ele vai desaparecer? Essa é a nossa análise ingênua. O princípio da não retrogradação da alma, que eu discuto nos meus livros, é fundamental. Eu não posso perder o que eu conheci. Senão seria o quê? Ter que recomeçar de novo? Aí eu estudei matemática durante 10 existências. Aí numa existência eu resolvi me dedicar à arte. Nasci numa família de artistas, não tem nada com matemática, fui para outra área. Aí eu desencarno um poeta. Aí eu sou só aquele poeta lá, a matemática, tudo que eu estudei desapareceu. E você não entendeu o princípio da não retrogradação da alma. A alma não perde nada. Se vocês duvidarem, eu vou abrir aqui a frase que Kardec explica. A alma não perde nada do que aprendeu. Nada do que aprendeu. Nunca, está tudo na alma. Não está num HD que foi ficando, desaparecendo com o tempo. Num cérebro como o nosso, que a gente não lembra da infância. A gente não lembra da infância. Quantas coisas da infância a gente não lembra do...
Eu fiz física, não lembro de um montão de coisa que eu estudei de física há 30 anos. Corpo físico que bloqueia. A alma não, gente. Senão seria retrogradar. Tem que começar sempre de novo, né? Próxima existência, eu vou... não é. A gente tem que raciocinar no Espiritismo de acordo com aquilo que o Espiritismo nos apresenta. Tirar todas as consequências dos seus princípios de forma lógica, coerente e consistente. É assim. Então você vai chegar lá e vai descobrir, passado o período de perturbação, nossa, hoje eu sei por que eu escolhi isso tudo, o que eu fui. Kardec conversa com vários espíritos na Revista Espírita para mostrar isso. Pessoas que 3 meses depois que morreram, passou pela perturbação, lembram de tudo. Até os que têm período de perturbação mais curta, ele conversou com alguns espíritos que evoluíram na Terra e o período de perturbação foi de 2, 3 dias. E já 2, 3 dias depois já lembra de tudo, já conta das vidas passadas. Mas ele tem assassinos cruéis que ele conversa depois do período de perturbação e fala tudo, conta tudo que viveu no passado, sabe das suas existências. Muitos exemplos. Mas claro, tem que ser coerente. Se eu tenho um princípio da não retrogradação, que diz que a alma conserva tudo que aprendeu, eu vou chegar do lado de lá, Cosme. Está louco chegar a Cosme. Cosme aprendeu muito pouco na Terra. Uma vida de 80 anos, o que dá para aprender? É muito pouco. Aí eu vou chegar lá, nossa, não é Cosme. Eu fui Cosme, eu fui José, eu fui Paulo, eu fui Maria, eu fui Tiago, sei lá quem eu fui. Dezenas de vidas lá em que eu aprendi coisa pra caramba. E é tudo isso que me vem. E é tudo isso que orienta a minha escolha. Por isso a gente faz a escolha das provas, os nossos espíritos amigos nos orientam, nos ajudam, e Deus o permite ou não, porque muitas escolhas não dependem só da gente. Para dar um exemplo, a gente escolhe o gênero de prova. Kardec é muito lúcido, os espíritos. Por que eu escolho o gênero? Mas aí eu vou escolher nascer do pai tal, no dia tal, em tal família. Espera aí, essa escolha não depende só de mim, né? Por isso que é o gênero de prova. Não é assim, eu vou escolher, eu quero nascer na família tal, no dia tal, no país tal. Espera aí, a família me quer? Aquele pai e mãe querem que eu seja o filho dele? Então, é por isso que é o gênero de provas. E é por isso que a concessão é divina. Qual lar que eu vou nascer, com qual família, você escolheu o gênero. Tem muitas opções que se encaixam nesse gênero. Mas qual depende de muita gente dizer sim. O livre-arbítrio do pai e da mãe não existe, não? A gente tem que raciocinar, lógica. Livre-arbítrio meu, do meu pai, da minha mãe, do contexto da família. Não podemos deixar de raciocinar com todos os princípios de forma consistente e coerente. Por isso Kardec, os Espíritos, no capítulo sobre a encarnação, que trata da escolha, o item escolha de prova. O Espírito escolhe o gênero de provas porque há de passar. Eu preciso viver tal contexto, tal situação, passar por tais dificuldades. Agora tem N possibilidades de família, de lugares em que essas condições de gênero podem satisfazer. Agora vai depender também dessas famílias, dessas pessoas. Não é o processo, por isso que a espécie, Deus é que vai, as leis naturais do universo, é que vão definir sua escolha. Porque senão seria imposição, né? Imagina, eu quero voltar lá como filho do Vicente, o Vicente não está afim, porque já prefere receber uma pessoa lá, vai ter que me engolir, né, Vicente? Não dá, né? Já me engoliu nessa existência, vai ter que engolir em outra? Não dá.
Você escolhe as provas e depois você não resolve praticá-las. Porque você escolheu o seu contexto de vida, não significa que você vai ter sucesso nele. Depende da liberdade de cada um viver o contexto que escolheu. E ele ter que viver a sua vida, ok? Por isso é que a gente não pode reclamar da vida que estamos vivendo. Nós escolhemos o gênero de prova. Então aproveite, viva bem. Aprenda o máximo com esse gênero de prova, porque a escolha foi sua. São raros os casos, diz Kardec, nesse item da escolha, raros os casos que provas são impostas, são raros, isso é exceção, não é regra. A regra é, nós escolhemos o gênero de provas porque temos que passar. Por isso, nunca se queixe. Você escolheu, viva da melhor forma possível. Então, o que eu estava, para a gente encerrando, né, mostrando para vocês, quanto essa escala dá clareza para a gente do que é um espírito puro, do que é um espírito bom e do que é um espírito imperfeito. E dizia que aqui você tem provas e expiações, aqui você só tem provas, aqui você não tem nem provas nem expiações. Então você não pode ter um Jesus aprendendo na terra. Jesus passando por uma prova. Embora tenha autores que digam. Se tem autores que digam, você compara com Kardec. E você vai ter que escolher. É a lógica do pensamento kardeciano, se não tem contradição. Se é um espírito puro, não tem prova, não tem expiação, não tem paixão, nenhum tipo. É essa a lógica. Isso é a consistência. Você, mas fulano, Beltrano disse, você vai ter que escolher. Ou você vai ficar com a consistência da obra, ou vai escolher outro ponto de vista, a escolha é sua, ok? Mas para manter a coerência com o pensamento, por isso que Kardec, quando vai interpretar no livro A Gênese, quando ele vai falar do capítulo dos milagres de Jesus, os milagres do Evangelho, quando ele vai falar da superioridade da natureza de Jesus, ele vai ler Jesus diferente. Ele não vai ler como a literatura não espírita costuma ler. Jesus frágil, pedindo para Deus afastar o cálice dele, como se a prova fosse pesada demais. Mas está lá no texto do Evangelho. Não é o Espiritismo segundo o Evangelho, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Você escolhe, você respeita a pessoa que pensa diferente, ok? A gente respeita a pessoa que propõe diferente, não vamos desrespeitar a pessoa. Mas eu tenho que ser coerente com aquilo que eu digo que acredito. É só uma questão de consistência com a doutrina que eu estou dizendo que eu acredito. O que não dá é para ser tudo, né? O cara que fala, eu aceito tudo. Bom, quem aceita tudo não aceita nada, né? Porque as contradições não permitem mais separar verdade e mentira. Se eu aceito uma contradição, então eu não tenho mais ciência. Aí o místico pode tudo, né? Tudo ele tem uma resposta, tudo ele tem uma explicação. Mesmo que você mostre uma contradição, ele continua falando. Tudo bem, ele não tem compromisso com a ciência, ele não tem compromisso com a filosofia, você respeita. A gente tem que respeitar a crença e a opinião das pessoas. Mas respeitar não significa concordar com elas ou aceitar a sua proposta. Perfeito? A liberdade de consciência é um dos princípios do Espiritismo. Você aceita o que a pessoa, entende a pessoa, aceita a pessoa, mas não aceita as suas ideias. Você não precisa concordar com elas. Torna o quê? Não entendi. Influenciado. A questão é que a pessoa está abrindo mão da própria razão. Ele tem o direito de fazer, cada um escolhe as crenças que quer ter. Mas quando a gente quer manter a consistência no pensamento espírita, por isso que Kardec é cuidadoso, preciso, explica bem, para que você não tenha dúvida do que o Espiritismo propõe. O nosso dever é apresentar o que o Espiritismo propõe. Se a pessoa vai concordar ou aceitar ou não, a gente respeita as pessoas. Liberdade de consciência é um dos princípios do Espiritismo. Ninguém tem que obrigar ninguém a pensar como você, a concordar com você. Mas a gente que quer conhecer o pensamento espírita, a gente tem que ter a visão da consistência desse pensamento. De que esse pensamento é coerente, é consistente, está bem claro, bem formulado. Se você quiser aceitar uma tese diferente, você tem todo o direito.
ok? É essa doutrina do livre exame, né? Do argumento, da razão. Por isso que Kardec diz, fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão de frente, face a face, em todas as épocas da humanidade. Por isso esse pensamento bem construído, para que você faça as suas escolhas. O que você não pode é dizer que Kardec não escreveu com consistência e coerente. Está muito bem explicado, bem claro. Você escolhe, e com bons argumentos. E os argumentos de coerência. Por que ele pôde dizer na Gênesis que Jesus é um espírito puro? Ao dizer lá na Gênesis, no capítulo que trata da natureza de Jesus, Kardec afirma textualmente, Jesus é um espírito puro. Ao afirmar isso, se ele quer ser coerente, o que é um espírito puro? Tudo isso aqui. Eu não posso dizer que Jesus é um espírito puro e que Jesus ficou triste, amargurado, chateado, nervoso. Aí é contradição. Se ele é um espírito puro, ele não tem paixões, não pode ficar amargurado, nervoso, triste. Ou então, eu não sirvo para mais nada a minha ciência. Eu estou criando uma contradição, vamos embora para casa, vamos parar de estudar, porque eu já não sei mais o que é verdade e o que é falsidade. Não vou perder meu tempo, ok? Então a coerência dele toda, ao botar Jesus espírito puro, ele está dizendo que ele está com essas propriedades aqui. Ah, mas lá no texto evangélico coloca Jesus tendo uma paixão ruim. Bom, você tem que escolher, ou fica com o espiritismo ou fica com o texto evangélico. Não dá para ficar com os dois, ou o Cosme é calvo, ou o Cosme é cabeludo. Você escolhe, não dá. Adoraria que vocês escolhessem Cosme é cabeludo, mas seria uma ilusão, né? Tem que escolher, não tem jeito, não tem conciliação com a verdade, não tem meia verdade, ou é ou não é, não há conciliação. Conciliação a gente tem com as pessoas. Eu sempre digo, com a doutrina, com o texto, com a proposta científico-filosófica, rigor lógico, com as pessoas, caridade, né? É diferente as pessoas do texto, da teoria, da ciência. Da ciência se exige exame, reflexão, discussão, raciocínio. Com as pessoas, caridade. Respeita a pessoa, ama a pessoa, procura fazer o bem para com ela. Caridade é com espíritos e pessoas. Caridade não é com texto, com doutrina, com teoria. Com teoria, todo rigor da lógica. Ou é verdade ou não é verdade. Com as pessoas, caridade, respeito. Então você discordar de uma tese não é ofender a pessoa, nem agredir a pessoa. Não vai ofender uma pessoa porque ela disse uma tese diferente da sua. Pelo amor de Deus. Tem uma frase de Kardec que eu gosto de usar que é genial. Ele diz assim, os erros do espírito pesam menos na balança de Deus que os erros do coração. Olha que frase incrível. O que é o erro do espírito? Espírito com E minúscula. É o erro do pensamento, da ideia, do conhecimento. Então, se o fulano diz 2 mais 2 igual a 5, ele cometeu um erro do espírito. Pesa menos na balança de Deus do que o erro do coração. O que é o erro do coração? É quando você falta com a caridade. Fulano disse 2 mais 2 igual a 5, está defendendo isso e você o agride, você o ofende, você falta para a caridade para com ele. O seu erro é pior. Ao faltar com a caridade com quem cometeu um erro do espírito, o seu erro é pior do que o dele. O erro do coração pesa mais. Você não pode faltar com a caridade. Mas não quer dizer que o erro do espírito foi aceito, não. O erro do espírito é erro. Erro é erro. Mas você não vai faltar com respeito à pessoa. Você não precisa ofender a pessoa, agredi-lo, falar mal dele porque ele disse uma coisa errada. Percebe? Quer dizer, a gente erra mesmo no espírito, nós não sabemos tudo, nós podemos cometer um erro filosófico, um erro científico, mas a gente tem que evitar os erros do coração, os erros da caridade, porque eles são piores. Por isso é que um espírito bom da escala espírita, na primeira categoria, é chamado aqueles espíritos de bondade, eles têm o sentimento bom, mas eles cometem erros do espírito. Mas não cometem erros do coração, porque amam, respeitam. Então são coisas distintas. Então a gente tem que, de fato, na ciência, na filosofia, ser rigoroso, porque nós estamos buscando a verdade. E com as pessoas, com os espíritos, respeito, caridade.
Você pode discordar da pessoa sem faltar com a caridade, porque você está discordando das ideias, do pensamento. Você não está ofendendo, agredindo a pessoa. Esse cuidado a gente tem que ter, porque todos nós, quando defendemos ideias, costumamos ser muito apaixonados, né, na defesa. E às vezes, na paixão da defesa, você pode falhar na forma, pode agredir, pode ofender. Aí complicou. Você tem que evitar que na discussão por ideias, a paixão do orgulho, da raiva, tome conta de você. Você tem que discutir as ideias no plano intelectual, sem que a emoção perturbada tome conta. Eu sei que não é fácil, tem hora que você não aguenta e você quer impor à pessoa o seu pensamento, você agride, às vezes você ofende a pessoa no sabor da discussão, você está errando pior ainda. Há uma pergunta que vocês podem pegar aí em O Livro dos Espíritos, eu acho que é 841, alguém podia abrir aí para mim, para a gente encerrar com ela. Veja se é a 841, por favor. Veja se ela começa assim, para respeitar a liberdade. Essa. Então, olha que pergunta genial, vamos refletir juntos. Para respeitar a liberdade de consciência. Para respeitar a liberdade de consciência, veja. O princípio da liberdade de consciência é fundamental. Então o texto começa, para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas, ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho do bem os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? É mais ou menos isso? Caminho da verdade, obedecendo a falsos princípios. Olha que coisa incrível, você vai respeitar a liberdade de consciência, não pode abrir mão disso, mas você pode tentar trazer para o caminho da verdade as pessoas que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Você pode tentar ajudar a pessoa a abandonar aquela mentira que ela está vivendo? É isso que ele está perguntando. Ou você tem que respeitar a liberdade de consciência, então eu não posso ensinar a verdade porque fulano pensa diferente. Não, você pode então trazer para o caminho da verdade que se transviaram. Olha a resposta. Certamente que podeis e até deveis. Ou seja, você pode tentar ensinar a pessoa, trazê-la para o caminho da verdade, e até deve, porque é um dever daquele que conhece a verdade, tentar levar a verdade para outros, é até um dever. Então não há problema na intenção, percebe? Não há problema em você querer, é até um dever seu tentar fazer com que a pessoa venha para o caminho da verdade. Nenhum problema. Agora o Espírito que lhe respondeu vai tratar da forma. Certamente que podeis e até deveis. Mas, o mais é que é o negócio, né? Mas ensinai a exemplo do Cristo ou de Jesus. Ok? Mas ensinai a exemplo de Jesus. Aí eles nos traz como referência. Quem é o professor? Jesus. E como Jesus ensinar? Servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força. Olha que sabedoria na resposta. Servir da brandura. O que é a brandura? É a virtude que toca o coração. O homem brando é aquele que primeiro toca o coração da pessoa. Então, o verdadeiro professor primeiro toca o coração do aprendiz. O aprendiz se sente tranquilo diante dele, com vontade de se abrir para ele, com vontade de ouvi-lo. Ele tocou o coração, porque ele não ofende, ele não agride, ele não fere a pessoa. Ele sabe que o discípulo está errado, mas ele não ofende, ele não agride. Ele sabe tocar o coração. Isso é a brandura. Essa capacidade de fazer a pessoa gostar de você. Servindo-se da brandura, tocou o coração. E da persuasão. Persuasão é a arte de tocar na razão. É a arte de falar com lógica, com argumento. Há um texto admirável, que não sei se a Lília conseguiu botar no Biltar,
A Arte da Persuasão, conseguiu? Que é um texto que a gente recomenda e que tem... o Vicente está lá com o texto, está vendo? Esse povo que acompanha, que é do Michel Montaigne, com participação de um texto de Pascal também. Persuadir é falar a razão, é convencer com argumentos. Então você vai ensinar alguém, primeiro toque o coração da pessoa. Não ofenda, não agrida. Tem gente que acha ignorante, seu burro, já foi pelo caminho mal, já ofendeu, já agrediu, a pessoa já ficou com repulso. Não seja arrogante, não seja agressivo, não ofenda o indivíduo. É brandura em primeiro lugar. A pessoa se sente tranquilo do seu lado. Você não vai ofendê-la, você não vai chamá-la de burro, você não vai agredi-la. Você tocou brandura. Primeira coisa, toca o coração. O coração aliviado, a razão se ilumina. Aí você entra com a persuasão, com os argumentos. Ao argumentar com o coração brando, a pessoa escuta, presta atenção. Quem está com o coração chateado não presta atenção em nada. É muito comum quando alguém não gosta de você, você percebe na hora. Você está conversando com uma pessoa que não gosta de você. Você está falando, ela não está ouvindo. Enquanto você fala, ela já está pensando o que vai dizer para você. Ela nem ouviu você. Já viveram isso? E você escuta a pessoa e fala, você presta atenção, você não ouviu o que eu disse. Ela não ouviu mesmo. Marido e mulher que estão se desentendendo, namorado com namorada, pai com filho. Se o coração não foi tocado, nem tem persuasão, é perda de tempo. Não vá para a persuasão quando o coração não está tocado. Você vai ser embate de orgulho, de vaidade. É por isso que você encontra em debates políticos, em debates intelectuais na televisão, não tem brandura, e um está pouco prestando atenção no outro, já está tentando ver como derrubar o outro, como mostrar que o outro está errado. Falta brandura. Então, primeiro brandura, sem brandura fique quieto, boca fechada. Por isso que a melhor coisa quando você está com alguém que não está com o coração em sintonia com você, não perca seu tempo de ficar discutindo com ela. Silêncio é a melhor estratégia. Tem o coração, tem que abrandar. Por isso, ore, peça ajuda aos bons espíritos, ao anjo guardião, para diminuir o calor excessivo das paixões. Aí diminuiu o calor, a pessoa está disposta a ouvir, porque você tocou o coração, aí vem a persuasão. Então, ensinai a exemplo do Cristo, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força, o que seria pior do que a crença daqueles a quem desejaria convencer. Olha a beleza da frase. Se você usar da força, é pior do que a crença que você quer convencer. O erro da pessoa, quando você usa da força, o seu erro é pior do que a crença dela. O erro dela é menor que o seu erro na hora que você falta com a caridade. É a mesma forma de dizer, de forma linda. Aí Kardec, o espírito que respondeu a pergunta, vai encerrar com essa frase lapidar, que a gente usa e explica no nosso livro Ordem Didática, né? Quando ele termina dizendo que a convicção não se impõe. A convicção não se impõe. Que é a frase que eu uso para mostrar a pedagogia proposta por Kardec, né? E pelos grandes espíritos em todas as épocas. Convicção, gente, não se impõe. Convicção é uma conquista individual. O indivíduo tem que aceitar. É por isso que os filósofos costumam dizer que quando você conhece a verdade, você se submete a ela. E é curioso, né, que a verdade é feminina. Feminina. Diante da verdade, você tem que fazer assim, ó, como eu faço ali, ó. Ela não está olhando. Sim, senhora. Sim, senhora. Diante da verdade é sim, senhora. Sim, senhora. Quando você conhece a verdade, você se submete a ela. Ponto. Quando você prova para o aluno que 2 mais 2 é igual a 4, ele está convencido, ele diz simplesmente sim, senhora. Quando o argumento é bom, a persuasão é bem construída, ante a verdade, ao ser conhecida, você, se submete. A convicção não se impõe. Você se convence.
Você se entrega para ela quando o argumento é bom. E o argumento só será escutado se o coração estiver brando e em paz. Então, essa estratégia pedagógica admirável da pergunta 841. Ensinar com brandura e com persuasão. Porque a convicção não se impõe. Gente, o tempo foi-se. Então, eu queria agradecer a vocês pela oportunidade que a gente teve aqui de conviver essa manhã com muita alegria, estudando essa obra admirável, o Livro dos Espíritos. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um final de semana ainda maravilhoso e até uma outra oportunidade. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de todos vocês. Que Deus nos abençoe.